Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um quadro do Vassoler Responde, eu trago para vocês justamente uma resposta a uma questão que me foi feita muitas vezes ao longo desse pouco mais de um ano que tem o meu canal do YouTube. Vassoler, como você aprendeu línguas estrangeiras? Então, agora nesse Vassoler Responde, eu quero trazer a vocês aí um pouco da minha experiência com as línguas estrangeiras. Eu quero dizer a vocês, antes de mais nada, gente, que o aprendizado das línguas estrangeiras na minha vida, ele foi um aprendizado vinculado ali, muito ventilado para mim, como sendo de muita importância, pelo meu pai João, que teve muita predileção pelo aprendizado de línguas. Eu me lembro, por exemplo, a gente está falando aí do início dos anos 90, talvez 92, 93, eu estava na quinta série, eu tinha 11 anos de idade, e eu me lembro de visitar a minha mãe, a minha mãe viveu pouco tempo com meu pai, eles foram casados durante pouco tempo, eles se separaram, minha mãe teve um segundo casamento, então eu tive dois pais, porque o meu segundo pai, o meu pai Tadeu, o meu pai Nhanho, me criou desde um aninho, é o segundo marido da minha mãe, então eu tive dois pais. Então quando eu falar do meu pai João, é o meu pai com quem eu nunca cheguei a viver, eu não tenho memória de viver com ele, porque minha mãe e meu pai se separaram quando eu era muito novinho, né? Então quando eu ia visitar o meu pai, ele tinha livros que estão comigo até hoje, né? Infelizmente todos eles, minha mãe, meus dois pais, minha avó, infelizmente meus ancestrais já faleceram, e os livros do meu pai ficaram comigo, né? E eu fiquei muito emocionado, depois de anos e anos tendo visto aí a biblioteca do meu pai, de ter encontrado um livro chamado Alemão por Imagens, Francês por Imagens e Inglês por Imagens. Era um livro, gente, em que havia uma série de figuras, justamente as imagens, e aí se falava, c'est un livre, das ist ein Buch, this is a book. Eu falei aqui em francês, em alemão e em inglês, as imagens que iam sendo colocadas, estruturando uma relação mnemônica, imagética, com as diferentes línguas. Claro que também trazendo ali a configuração da gramática, a estruturação da sintaxe das diferentes línguas. Mas eu digo isso porque o aprendizado das línguas estrangeiras, ele vem imantado na minha vida com essa relação de muito diálogo intelectual com o meu pai, que gostava muito de ler e que tinha muita propensão pelo estudo das línguas estrangeiras. Eu comecei a estudar inglês, essa foi a primeira língua estrangeira que eu fui estudar, aliás, não à toa, né? Só com os governos progressistas que houve no Brasil, a aproximação com a língua espanhola, que é a língua de nossos hermanos, de nossos países hermanos de Latinoamérica, de Sudamérica, só assim é que houve ali um aporte maior do espanhol. Historicamente, né, desde o pós-Segunda Guerra, o inglês é a língua de muita hegemonia e influência sobre nós do Brasil, né? Eu comecei a estudar o inglês. E uma coisa que contribuiu muito foi justamente essa percepção gramatical. Quero dizer a vocês que hoje em dia, nos vários cursos das mais variadas línguas que existem por aí, por vezes, justamente por essa noção imediatista, por essa dimensão de que estudar a língua não deve ser difícil, não deve ser não prazeroso, que tem que ser fluido. Gente, a gramática, a sintaxe, essas dimensões são a base de um edifício. Vocês já viram algum edifício ficar de pé sem uma base sólida? Não. Então, entender a gramática, entender a sintaxe é fundamental.
Claro, e eu quero dar um exemplo para vocês aqui de quando eu morei na Rússia, né, de quando eu morei em Moscou durante o mestrado e fui fazer pesquisa bibliográfica e fui aprofundar os estudos de língua russa. Eu quero dar um exemplo que nem sempre a dimensão livresca, a dimensão do manual, os exercícios de gramática que nós podemos fazer vão perfazer esse caminho. Então vejam só, a gente fala em português tradicionalmente, essa é uma construção tradicional. Eu te amo muito. Não existe uma regra gramatical estrita que diga que eu não posso dizer, que nós não possamos dizer, eu muito te amo. Mas os usos e costumes da língua fazem com que a estrutura, a frase eu muito te amo, seja alienígena, seja uma frase ali que não tem comunicação, digamos, com as práticas do português do Brasil, e nem aqui de Portugal, devo dizer. Agora, em russo, a gente não fala, por exemplo, as pessoas não falam eu já ia falar eu muito te amo. A gente não fala em russo eu te amo muito. Я тебя люблю очень. Não, é um costume na Rússia, я очень тебя люблю. Ou seja, eu muito te amo. E essa descoberta da prática da vida, ouvindo as pessoas conversando, ouvindo recorrentemente, essa imersão me ajudou muito. Todas as línguas que eu estudei, à exceção do russo, foram línguas estudadas em escolas de língua, estudadas com manuais, com gramáticas, fazendo exercício, assistindo a filmes, ouvindo músicas, tentando trazer as frases das pessoas. Por exemplo, eu me lembro muito bem de, no curso de inglês, haver aquele laboratório, né, para você ficar fazendo os exercícios, depois você ouvia as frases do seu exercício. Isso foi muito benéfico. Hoje, com a possibilidade de chats na internet, de conversas, de trocar mensagens, e-mails, de você poder conversar com as pessoas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, com pessoas de todo mundo. Aí tem o Zoom, aí tem o Skype, e aí nós temos várias possibilidades de comunicação. Essa dimensão de contato internacional entre as pessoas do mundo todo é formidável. De tal maneira que o convívio também, o convívio mediado agora pelo ambiente virtual é muito importante para nós aprendermos a língua viva. É claro que a gramática, a estrutura da sintaxe, tudo isso é muito importante, como eu disse. Mas entre a normatização e a realidade, entre a pedra e a água, entre, digamos, o código e a fluidez, sempre vai haver uma dimensão aí da língua viva com a língua codificada. Elas podem se aproximar, mas elas também podem ser dissonantes. De tal maneira que assistir a filmes com gírias, com linguagens coloquiais, tudo isso reforça muito o estudo da língua. E hoje, eu repito, as pessoas que estão estudando línguas estrangeiras podem ter uma dimensão muito produtiva, muito prolífica de contato com as pessoas de outros países. Quero dizer que, por exemplo, quando eu estava estudando alemão, e quando eu fui para Berlim, fui para a Alemanha pela primeira vez em dezembro de 2006. Passei um mês lá em Berlim. E eu vi as pessoas fazendo uma coisa lá chamada tandem. Então, por exemplo, alguém que tivesse interesse em aprender português se encontraria comigo para falar em português comigo. E eu, tendo interesse em falar a língua alemã, conversaria em alemão com a pessoa do outro país. Então era uma troca bacana, um encontro fortuito de duas pessoas que quisessem aprender língua estrangeira com falantes dos respectivos países. Isso também é muito bacana. Outra coisa que sempre me municiou muito de uma possibilidade de aprofundar o estudo da língua é o estudo comparado das línguas. Vejam só, muito se fala justamente, né, do fato de que do latim ter havido o surgimento das línguas neolatinas, entre as quais o português, o espanhol, o francês, o italiano e assim por diante. O que é interessante? Eu, como vocês, como a maioria de vocês assistindo a esse vídeo, eu sou brasileiro. Eu sei que tem pessoas de Portugal assistindo a esse vídeo, pessoas de outros países, inclusive, que têm interesse na língua portuguesa, já que esse vídeo está sendo feito em português. Mas, sendo alguém
que estudou a língua portuguesa, estudou aí com profundidade, eu nunca vou me esquecer da professora Maria Luísa, da 7ª série, e da professora Maria José Grisaro, do meu 3º colegial, 7ª série em 1995, e o 3º colegial em 1999, numa escola em São Bernardo. Essas professoras foram quintessenciais para que eu pudesse aprender a língua de uma maneira viva, de uma maneira em correlação com a realidade, em correlação à normatização, em conluio, em prática conjuminada com o real. É importante dizer que quando a gente aprende, por exemplo, o pretérito perfeito em português, né? Eu fiz. Nós temos em espanhol, por exemplo, el compuesto, yo he hecho. Aí você usa o auxiliar, o verbo haber, e o segundo verbo, né, o verbo principal, no particípio passado, hecho, que é o particípio passado feito do verbo hacer, que é o verbo fazer. Como vai acontecer no francês? J'ai fait. Então eu vou pegar o je, que é o pronome pessoal do caso reto, eu, je. Aí eu vou pegar o verbo avoir, vou conjugar. J'ai, você vai juntar, je. Aí você vai utilizar o particípio passado do verbo faire, que é fait, F-A-I-T, j'ai fait. Em italiano, io ho fatto, o verbo auxiliar avere, mais uma vez o verbo haver, com o particípio passado do verbo fare, que é fatto. Vejam, em espanhol, em francês, em italiano, há uma estrutura do passado parelha, porque quando nós conhecemos a história de disseminação das línguas, a gente percebe que, vamos dizer assim, os proto-linguistas, aqueles que codificaram as línguas, aqueles que foram os normatizadores gramaticais, sintáticos das línguas, eles fizeram formações parelhas a partir de uma origem latina, indo-europeia das línguas, né? E nós somos falantes da língua portuguesa, dada a colonização pela qual o Brasil passou pelas forças marítimas, depois alocadas no Brasil, de Portugal. Mas o Brasil tem uma pletora maravilhosa da língua de seus habitantes, de suas habitantes originais, dos formidáveis povos ameríndios. É importante dizer que até o século ali, 16 em São Paulo, o tupi é que era falado. Né? Nós tínhamos ali naquele momento da colonização do Brasil, a região do Nordeste, com o ciclo da cana-de-açúcar, sendo a região economicamente pujante. E na região de São Paulo, que só depois se tornaria mais economicamente pujante, o tupi era a língua falada. Então uma dica que eu quero dar a vocês é a seguinte. Primeiro, não há uma dimensão aqui, gente, de pura facilidade, um aprendizado osmótico. A estruturação, o aprendizado da gramática é muito importante. E aqui eu quero dizer para vocês, ter estudado línguas com declinações, duas delas, o alemão e o russo, esse estudo me ajudou muito para ter domínio gramatical e sintático da língua. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Em português, o título da novela de Dostoiévski, Memórias do Subsolo, é bonito e é também ambíguo. Por quê? Porque essas memórias pertencem ao subsolo, são do subsolo, pertencentes a ele, ou são memórias provenientes do subsolo, oriundas do subsolo. Essa contração do, que é a fusão da preposição de, mais o artigo o, gera essa ambiguidade em português. Essa ambiguidade não aconteceria em alemão e em russo. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. O título original em russo é Zapiski is. Olhem a preposição is padpolya. Eu não conheço a língua grega, infelizmente, quero um dia estudá-la. Mas, por exemplo, eu sei que os evangelhos foram escritos em grego, os evangelhos Marcos, Mateus, Lucas e João, e eu sei que Judas, né, o famoso Judas, tinha como sobrenome olhem a preposição aparecendo mais uma vez, Iscariotes.
Vocês já não ouviram falar do Heráclito de Éfeso? Judas de Cariotes. Judas Iscariotes. Isso que vai passar para o grego, vai municiar o russo, e veja no inglês, he is from. Até municiou uma das formas do verbo to be em inglês. Por que eu estou dizendo isso? Porque no russo você usa uma preposição is, que é específica para adjuntos adverbiais de lugar. Ou, se você não se lembra disso da escola, da proveniência do lugar de uma coisa. Então em russo não há essa ambiguidade. Em alemão, eu poderia usar a preposição von para pertencimento e aus, oriundo de, para logradouro de proveniência. E essa ambiguidade seria dirimida. A declinação vejam, vou tentar dar uma definição. É um tema complexo, talvez um dia eu faça o Vassoler Responde só para falar a respeito de declinações com vocês. Mas a declinação vejam só, a mudança da forma de uma palavra na frase, uma mudança morfológica, portanto, porque a determinada palavra passou a ocupar uma nova função sintática, um novo papel sintático na frase. Tá abstrato? Vou te dar um exemplo. Eu posso falar a frase eu amo ela. Olha, gramaticalmente, sintaticamente, essa construção ela acontece na vida real, eu amo ela, mas gramatical e sintaticamente ela está incorreta. Por quê? Porque ela é um pronome pessoal do caso reto, para ser sujeito, olhem só, para ocupar a função de sujeito. Querem saber quem é o sujeito? Perguntem para o verbo quem faz a ação. Nesse caso, quem ama? Eu. Quem recebe a ação de amar? A bonita ação de amar? Ela. A gente precisa saber se é um objeto direto ou indireto, ou seja, se o verbo tem regência direta, sem o auxílio de uma preposição, ou se o verbo requer a preposição. E aí o objeto vai ser direto, sem preposição, ou indireto se houver para o complemento do verbo uma preposição. No caso, o verbo amar, desculpem, é um verbo transitivo direto. A despeito de um grande Mário de Andrade ter dito que amar é um verbo intransitivo. Um dos títulos mais bonitos, paradoxais e tétricos da história da literatura e nomeadamente da nossa literatura brasileira. Então vejam, como eu amo ela faz com que o ela, nesse caso, seja o complemento, o objeto direto do verbo amar, o português muda a forma do ela para eu a amo. E aí essa mudança no português não é chamada de declinação, mas existe um resquício. Porque como o ela passou de potencial sujeito de uma frase para objeto direto de uma frase, nesse caso, você tem uma mudança morfológica. Em russo e em alemão, a gente vai sentir isso. Ich liebe sie. Eu a amo. E nesse caso, em alemão, o sie, tanto como sujeito ela, como objeto direto, vai ter a mesma forma, mas a função sintática mudou. Agora vejam em russo. Ana em russo é ela. Agora se eu falar Я люблю Ana, eu cometi um erro. Я люблю ее. Eu a amo. E aí a gente muda de Ana para ее. Do sujeito, da forma de sujeito, de que faz ação, para quem recebe a ação, existe essa mudança e isso se chama declinação. Envolve a mudança de sujeito para objeto direto, de sujeito para objeto indireto, no caso do russo, para os adjuntos adverbiais, para a dimensão de posse. No alemão nós temos 4 declinações. No russo nós temos 6 declinações, salvo engano como latim. Eu cheguei a começar a estudar latim, mas por circunstâncias da vida não foi possível continuar naquele momento. Espero um dia dar continuidade aos estudos. Então nesse sentido, vocês começam a perceber que o estudo das línguas pode ser um estudo de uma cartografia do nosso imaginário linguístico, das nossas grandes mediações para compreender o real, porque tudo que
nós fazemos é mediado pelo nosso esforço de significação linguística do real. Não há um contato entre mim e, digamos, vocês, sem justamente a mediação da palavra. É claro que vocês estão me vendo e existem linguagens não verbais, paraverbais, supraverbais. Mas a verdade é que essa mediação linguística é justamente a ponte que se estabelece, a ponte da amizade que se estabelece, a ponte da fraternidade, a ponte da partilha do pão, do conhecimento, que se estabelece entre nós. Ter a possibilidade de fazer esses estudos comparados, ter a possibilidade de entender que o estudo da gramática, da sintaxe, nos dá a ferramenta para nós manejarmos a língua como uma chave de fenda, realmente. Por isso é tão importante que nós estudemos com paciência, com parcimônia, que nós sejamos expostas e expostos à língua. Ouvir música, tantas pessoas hoje estão ali com fone de ouvido, ouvindo uma música, que vocês possam ouvir uma música, que vocês possam assistir a um programa, ouvir uma entrevista, ouvir colocações, que vocês possam assistir a filmes com legendas nas línguas estrangeiras, para vocês começarem a acostumar o ouvido às diferentes formas. Por exemplo, no português do Brasil, nós realmente falamos você está bem? Não, você está bem? Dependendo da região, você pode até falar você está bem. Né? Lá no terceira margem do rio, do grande João Guimarães Rosa. Você não vá, você fique. Se não volte, que é como a esposa do marido que vai para a terceira margem do rio ali, se remete a ele. Você, se. Essas dimensões fundamentais fazem parte aí do nosso imaginário, da nossa forma de expressão. Então, gente, hoje as pessoas têm vários cursos online, professores e professoras que estão dando aulas de língua. Eu fui professor de línguas estrangeiras durante muitos anos, antes de começar a lecionar em universidades, lecionar os cursos aí. Trabalhei durante muitos anos como professor de línguas estrangeiras e era sempre preocupado em dizer às minhas alunas e aos meus alunos que o estudo da gramática, que o estudo da sintaxe, que o estudo vocabular, hoje nós temos aí na palma da mão, vejam só, na palma da mão, um dicionário que traz ali a pronúncia, que traz a possibilidade de nós cotejarmos a pronúncia, tirarmos alguma dúvida gramatical, sintática, entendermos como o pensamento, a cosmovisão, o imaginário de outra língua funciona. Línguas que são mais verbais, como as neolatinas, línguas que usam mais o substantivo no seu encadeamento com o adjetivo, como as línguas anglo-saxãs, como por exemplo o alemão e o inglês, que são línguas anglo-saxãs que eu conheço. Isso expande o nosso imaginário. E eu quero dizer a vocês que, justamente, eu fui estudar línguas para poder ler autores e autoras no original, o russo especificamente para ler o Dostoiévski, mas eu sabia que depois de ter feito a opção por estudar ciências sociais, tendo saído do curso de Direito e vindo de uma família da classe trabalhadora, esse fator ia ser muito importante para eu poder trabalhar, como de fato eu fiz durante tantos anos da minha vida, como professor particular de línguas estrangeiras. Então, espero que esse vídeo do Vassoler Responde tenha incentivado você a estudar línguas estrangeiras. Johann Wolfgang von Goethe, o maior nome da literatura alemã, um dos maiores nomes do renascentismo europeu, e nomeadamente da Alemanha, chegou a dizer que aprender uma língua nova é cruzar a pátria de uma nova nação. É justamente carregar a pátria consigo, independentemente de nós estarmos ou não em nosso país. Enquanto eu tiver comigo a língua portuguesa, e a terei até o fim da minha vida, independentemente de eu estar ou não no nosso país, no Brasil, e agora nesse momento eu estou aqui em Portugal. Claro que Portugal tem a contiguidade linguística, mas o português de Portugal e não o português do Brasil, mas eu estou com a pátria. Então é ser um argonauta do imaginário, é ser aí um nômade, fiel como os pássaros migratórios, também com as línguas. Então, gente, essa é a dimensão de como eu aprendi línguas estrangeiras, com estudos sistemáticos ao longo de alguns anos, me dedicando a essas línguas, tendo disciplina para conversar. E um detalhe final que eu reputo muito importante: não tenham receio de errar. Deixa eu contar essa história para arrematar o Vassoler Responde. A primeira prova de inglês que eu fiz em 1996
foi uma prova em que eu tirei 9,9. Eu errei uma coisa. Eu não me lembro das coisas que eu acertei naquela prova, mas eu me lembro do que eu errei. Em inglês, não se usa o verbo to have para falar a idade. Então eu não vou falar I have 39 years old. Eu tenho 39 anos. Isso vale, por exemplo, para o inglês. Mas não desculpem, isso vale, por exemplo, para o português, para o espanhol, para o italiano, para o francês, mas não vale para o inglês. Como é que se diz em inglês? Se usa o verbo to be. I am 39 years old. E eu errei isso naquela primeira prova. Eu coloquei o verbo to have ao invés do verbo to be. Foi o que eu errei naquela prova. E eu não me esqueço, já se passaram 25 anos da data dessa prova, ou 25 anos e meio, porque foi no começo de 1996, e disso eu não me esqueço. O erro, então, foi vivificante, ele foi edificante. Não tenham medo de errar a pronúncia, não tenham medo de errar, de construir uma frase, se exponham. Esse erro vai fazer com que vocês consolidem. Acertar é prazeroso, é fácil. Errar implica que nós nos descentremos, que nós saiamos de nós, que nós recebamos a mão estendida do professor, da professora, do amigo, da amiga, estrangeiros, para conversarmos. Se exponham, porque isso mostra ali um ímpeto para falar. Antes de aprender a gramática, antes de aprender a sintaxe, todas e todos nós sabíamos falar o português. E os nossos irmãos e irmãs dos outros países também. A gente foi sistematizando isso. Então, essa é a importância do aprendizado das línguas. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu sistematizei, e agora com esse aprendizado comparado, eu posso transitar por algumas línguas, as línguas que eu conheço, e mostrar aí, compartilhar com vocês essa possibilidade de aprendizagem. Se vocês gostaram de mais esse quadro do Vassoler Responde, contemplando uma pergunta, como eu aprendi línguas estrangeiras para vocês, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal, considere a possibilidade de, ao clicar nessa tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem o Vassoler Responde, que acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo do Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!